Jesus está falando ali, ó, se a justiça de vocês não exceder, isso está até no livro de John Wesley, né, falou, né, se não exceder, cara, vocês não vão entrar no reino dos céus. Tem que ser a mais que eles. Então Jesus não está anulando o que eles faziam. Jesus está falando, olha, o que eles estão fazendo até vale, mas tem que exceder. Tem que haver piedade, tem que haver amor, tem que nascer de novo. Por isso que ele fala para Nicodemo, vocês nascer de novo. Então ali, o dízimo, a oferta, ele é para manter. Depois você vê ali, após Atos, as comunidades, eles viviam todos juntos em comunhão porque eles estavam fugindo, cara. Eles estavam fugindo. Eles estavam ali condenados, ali, se encontrassem um lugar ali, eles não poderiam pregar nas ruas, nas praças, eles se escondiam em cenáculos, dentro da casa lá do irmão lá, né? Tinha até o sinal do peixe lá que eles faziam, e ficavam ali, e eles dividiam as suas coisas, né? A gente lê em Atos, acho que 2... Não, acho que é Atos 2, na comunhão dos... Então eles ali perseveravam na doutrina, do ensinamento dos apóstolos, todos juntos, e também no partir do pão, na vida deles ali que eles viviam, né? Então eles ofertavam uns nos outros, aqueles que não tinham, o outro vinha e ajudava e tudo mais. E tinha ainda ali, não tinham igrejas, né? Não tinha igreja, mas tinha as comunidades. Mas depois, quando Paulo começa ali a fazer as viagens missionárias, começa a ser implantado igrejas, comunidades, né? De Éfeso, de Corinto, da Galácia, várias igrejas começam a ser implantadas. Ele vai fazendo aquelas viagens ali e mantendo. Então, esses lugares tinham que ser mantidos, né? Através de ofertas, através de dízimos, de ofertas, né? Para o quê? Para manter a comunidade local e continuar mantendo os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e as pessoas que estão passando necessidade, né? Até tem aquele lá da coleta, né? Que o povo da Judéia ali estava sofrendo um tempo ali, um tempo ruim, né? Do imperador Cláudio ali. Então eles pegaram e começaram a coletar em todas as igrejas, né? Na segunda viagem missionária, se eu não me engano, de Paulo, eles começaram a sair e coletar na igreja de Corinto, em Éfeso, para trazer uma oferta para aqueles irmãos, para manter os irmãos ali. Daí até um confronto ali, né, com a igreja dos Coríntios, que eles tinham prometido uma oferta de antemão lá, que era bênção, né? Que até os macedônicos lá, que eram um povo que vivia em extrema pobreza, lá falou, que oferta abençoada que vocês vão dar para os irmãos lá. Só que daí quando ele chegou lá, os irmãos não tinham mais oferta, tá ligado? Prometeram uma coisa e entregaram outra, bem pouquinho. Daí Paulo foi pra cima deles. Não, como assim, cara? Que a oferta seja com expressão de generosidade, não de avareza que está agora no coração de vocês. Vocês prometeram uma coisa para os irmãos de vocês que estão passando necessidade, agora vocês não vão ofertar, não vão dar, sabe? Então, Paulo vem em cima disso. Paulo fala ali, né, digno é obreiro de viver da obra, né? Porque Paulo ele vivia só para isso. Então as comunidades ali, né, pagavam o salário dele, mantinham ele. E quem mantinha mais eram os filipenses ali e os macedônios, cara, que viviam. Diz a palavra que é um povo que vivia em extrema pobreza, mas eles superabundavam em generosidade, cara. Os caras ajudavam. Eles passavam necessidade e estavam ajudando os irmãos que estavam passando necessidade, sabe? Talvez eles nem precisavam ajudar, mas eles estavam ajudando. Eles eram generosos, estavam ofertando, estavam ali mantendo os irmãos, sabe? E desde lá, cara, tinha problema com isso. Problema em entregar. A igreja de Corinto era uma problemática também nessa área, entendeu? De não ficar se esquivando, entendeu? De ajudar os irmãos, de ofertar, de dizimar, de manter. Então, a oferta do dízimo, ele é bíblico. Ele é um ato ali, ele faz parte de um dever do cristão. Eu preciso ajudar o meu irmão, né? Quando você está dizimando na sua igreja, você está mantendo o local aberto, para os irmãos poderem se encontrar ali. Talvez um não tenha, tu está suprindo o que o outro não tem, entendeu? Ajudar as famílias mais necessitadas, né? Com cestas básicas, ajudando a comprar um remédio, um medicamento, alguma coisa, amparando, né? Às vezes tem irmãos que vão ficar enfermos ali, vão perder o emprego, ou vão estar passando necessidade. É o dever da igreja, cara. Entendeu? Manter essas pessoas, ajudar. Então, isso é a comunidade, né? Às vezes, é que o dízimo e a oferta foi muito pelas as grandes, né, igrejas, potências, tipo... Não quer ser cancelado. Não quero citar. Mas vocês conhecem, né, cara? Banalizaram isso, entendeu? Eu já ouvi falar. Entrega teu carro, entrega tua casa, e se enlouqueceram, tá entendendo? De tu vir fazer isso, fazer aquilo, cara. E só que para enriquecer, para juntar tesouro nessa terra, para benefício próprio e não da comunidade, não, entendeu? Aí tu tem que ter discernimento para saber, cara, será que é uma igreja que tá biblicamente correta? Ou os caras estão aqui extorquindo as pessoas, entendeu?
Porque é o nosso dever dizimar, ofertar pelos nossos irmãos, pela nossa comunidade, que nós vamos estar ali, né, inseridos, porque tem gastos, precisa ser mantido. Precisa manter ali os presbíteros, os pastores ali que estão vivendo uma vida dedicada ali, né, dia a dia, né, 24 horas, full time ali naquele local, né, indo em um lugar no hospital, fazendo um fúnebre, né, estudando a palavra, casamento e tudo mais. Então, né, a liderança está ali vivendo para aquilo ali, né, eles precisam viver. Como o Paulo vivia e os presbíteros viviam naquele tempo. Então, talvez foi banalizado por conta disso, né. Agora, cara, Deus não quer que tu perca a tua casa. Como é que tu... vou dar minha casa, vou morar onde, Senhor? Cara, não tem nada a ver isso, entendeu? Vai para o teu carro andar no quê? Então, cara, Deus vai suprir nossas necessidades. Mas isso é um dever. Agora, se a gente não faz porque não quer fazer, não quero fazer disso, porque isso aqui... E eu levo, não é bíblico, é só para o Novo Testamento, né? Começa a distorcer a palavra, a levar do jeito que eu quero, né? As pessoas levam várias coisas do jeito que elas querem. Né? Para enquadrar o pecado dela, ela vai dar um jeito ali para não fazer, porque ela tem um pecado de quê? De avareza. Eu não entregar dízimo, oferta, não vai me condenar. Agora o que vai condenar vai ser o desejo do meu coração. O desejo do meu coração é avareza? Aí, cara, é um problema, porque está lá em pecado de condenação. Se eu sou um avarento, se eu não consigo olhar para o meu irmão, estender a mão para ele, se eu não consigo abençoar alguém, se eu não consigo olhar para o próximo, cara, aí é um problema. É um pecado de avareza e eu vou ser condenado por isso. Mas é isso. Isso, eu lembrei até que eu já ouvi pastores, né? Inclusive, você falou aí. Mas de condicionar a salvação a isso, sabe? Tu não tá dando dízimo, não vai ser salvo, né? Embora aquele que é salvo de verdade, sim, né? Entendeu já que não serve ao dinheiro, né? Como tu já falou agora há pouco as nossas obras não salvam, mas um salvo sabe quais são as obras que tem que fazer. E falando nesse negócio do Antigo e do Novo Testamento, se a gente for parar para pensar, o Novo Testamento é muito mais puxado do que o Velho. Porque no Antigo Testamento, se tu olhar para uma mulher, se tu fornicar, se tu adulterar, esse era o pecado. No Novo, Jesus diz, não, se tu apenas olhar, tu já está em pecado, já está em adultério. Então, o nível com Jesus ali, ele veio trazer o significado, mas o nível está muito mais elevado. Até em questão de... No Antigo Testamento, se tu quisesse se vingar e ela dava uma espadada no cara, matava, estava dentro da legalidade. Aqui no Novo Testamento, Jesus manda dar outra face. Então, o Novo Testamento é muito mais difícil do que o Velho. E trazendo isso para a questão das ofertas, das contribuições, eu entendo que tem gente que não gosta da palavra dízimo, porque não acha certo com relação ao Novo Testamento, e é por conta dessa palavra aqui de Atos, que fala em Atos 4, não era no 2, era no 4. Porque aqui no Atos 4:32 não fala dízimo. E a pessoa realmente está certa em não usar a palavra dízimo. Ela pode chamar de oferta, pode chamar de doação, pode chamar de contribuição, de qualquer coisa. Mas aqui no Antigo Testamento era os 10%. No Novo Testamento era tudo que tinham. Eu vou até ler aqui, ó. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Tudo que eu tenho não é meu. Mas compartilhavam tudo que tinham. Então, se no Antigo Testamento era 10%, no Novo Testamento a gente está vendo 100% das pessoas dando tudo que elas tinham, né? E aí, o que era a responsabilidade dos presbíteros, no 35? E o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, a igreja tem que ter o entendimento de que pessoas à nossa volta precisam da nossa contribuição, e os presbíteros têm que ter a inteligência de saber que está nas mãos dele para distribuir conforme a necessidade de cada um. Então, é um papel conjunto, né, da igreja, da liderança da igreja, da comunidade, no saber onde está dizimando, e saber também se eu não estou criando uma teoria só para não fazer o dízimo, né? Só para não fazer a contribuição. Achismo, né? Então, tem muito isso. Mas se for parar para comparar a régua moral entre Antigo e Novo Testamento... isso leva ao coração, né? Exatamente. Isso leva ao coração. Por isso que Jesus ali, os fariseus ali, eles tinham uma lei externa. Por isso que Jesus chama eles de sepulcros caiados. Por fora vocês demonstram ser justos, ser bons, mas por dentro vocês estão podres, vocês são maus. Porque a lei deles era externa, eles queriam mostrar para os outros. Por isso que eles iam para as praças, oravam, jejuavam e se gloriavam, porque nós entregamos o dízimo, nós fizemos isso, blá, 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 blá. E Jesus, ali no Sermão do Monte, né, que a Pão estava falando, ele falou, a lei diz para você, se você adulterar, né, você está condenado. Mas eu digo a você, se tu olhar para a mulher e desejar no seu coração, você já pecou. A mesma coisa ele fala também ali, né, a lei diz, não matarás.
você será condenado. Mas eu digo, se no seu coração você deseja se irar contra alguém, você já pecou. Então Jesus estava falando ali que não era o externo, era o interno. A intenção. É a intenção, nós precisamos nascer de novo, ter o coração de Cristo. Era isso que estava falando, por isso que Jesus falou para Nicodemo, precisa nascer de novo. Não é externo, Nicodemo, você sabe com uma lei externa, mas é interna, é de dentro. Daí os caras assim, cara, agora ferrou, porque beleza, eu me iro com a pessoa, eu não mato, mas então eu já tô condenado. Se tu se irar contra alguém, tá condenado, cara. Então é o desejo do teu coração, entendeu? Então, tipo assim, o dízimo não afeta a minha salvação, mas é um dever, cara. É o nosso dever como cristão. Aquele que nasceu de novo, aquele que tem o coração de Cristo, cara. Como é que eu não vou ter misericórdia do meu irmão, velho? Entendeu? Como é que eu não vou olhar pro próximo? Cara, eu tô desonrando o segundo maior mandamento, porque o primeiro é amarás o teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, e depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cara, quando eu não oferto, eu dizimo e eu não tô nem aí, e ainda a pessoa às vezes frequenta a igreja e não faz, então ela tá usufruindo para ela mesma, não tá ali para ajudar ninguém, não quer saber, não faz, que se exploda. Eu não tô olhando pro meu irmão, cara. Porque tu não tá entregando para Deus. Deus não precisa de dinheiro, Deus é dono da prata, velho. Quem precisa é teu irmão. Porque aquele que declara que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso, cara. A verdade não está nele. Então nós demonstramos o amor de Deus quando nós olhamos para o nosso próximo. Quando nós olhamos para os nossos irmãos. Sabe? Então isso é um dever nosso, cara, como cristão. Jesus falou lá, olha, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Eu estava enfermo, vocês não foram me visitar. Eu estava preso, não foram me ver. Aí os caras olharam para ele, mas quando o senhor teve fome, sede, não deu de comer e beber? Quando o senhor estava preso, não foram visitar? Quando deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, deixaram de fazer a mim. Cara, é isso, é olhar pro próximo, cara. Pessoa que tem isso é que ela tem um problema e precisa ser curada.